Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai falar sobre os blocos econômicos. Não vai dar tempo de falar sobre todos. Hoje a gente vai frisar mais no bloco econômico da União Europeia, desde seu início, sua formação. Vamos falar um pouco também sobre o NAFTA, as mudanças que ocorreram no NAFTA, que são recentes. E depois, posteriormente, a gente acaba falando sobre os demais blocos econômicos e sobre também a ONU, a Organização das Nações Unidas. Isso daqui a gente já viu nos anos anteriores, né, praticamente uma revisão, beleza? E se tiver alguma dúvida tal, deixe depois lá um comentário no Classroom, tiro as dúvidas com o maior prazer e carinho do mundo, sem problema nenhum, tá? E vamos lá para a aula de hoje. Aqui então a gente tem um mapa com todos os blocos econômicos, tá? Eles espalhados aqui por regiões. SEI, ALCA, NAFTA, que a gente vai ver que tem mudado esse acordo do NAFTA. Mercosul, que já passou por várias transformações também. SEI, que são os países da ex-União Soviética. A União Europeia, que é o bloco econômico mais poderoso, tá? Não é o NAFTA. Por mais que os Estados Unidos faça parte do NAFTA, o mais poderoso é a União Europeia. Tem passado por várias quebras, vários momentos de instabilidade, mas ainda continua de pé. A gente vai ver também posteriormente, agora daqui uns 5 anos, com a saída do Reino Unido, né? Se vai ser algo bom para a União Europeia ou se vai ser algo ruim, só o tempo que irá dizer. Em 2013 chega a sua última mudança essa União Europeia, com a inserção da Romênia, Bulgária e Croácia, totalizando 28 de 50. Então aqui está falando sobre a União Europeia, certo? Aqui é o símbolo da União Europeia à direita. Aqui esse símbolo no canto inferior à esquerda, nós temos a quebra com a saída do Reino Unido, configurado como Brexit. A União Europeia ela se formou posterior à Segunda Guerra Mundial. Então a gente sabe que com a Segunda Guerra Mundial a maioria dos países europeus estavam quebrados, falidos. Os países da Europa Ocidental, no caso, que são pertinentes aqui à questão da União Europeia. Então, esses países da Europa Ocidental, quebrados financeiramente com gasto, com arma, exército, munição e assim por diante, eles estavam totalmente destruídos e conseguiram se restaurar, uma por conta do Plano Marshall. A gente já estudou sobre isso, que foi o empréstimo financeiro que os Estados Unidos concedeu a esses países arrasados após a Segunda Guerra Mundial europeus. Então, o Plano Marshall ajudou em grande parte esses países a se reestruturarem. A outra parte dessa reestruturação vai por conta do primeiro bloco econômico mundial, que é o SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Tá? Então, o SECA ele ajudou aos países se reestruturarem. Não é tão diferente do que é hoje a União Europeia. Então, o SECA ele tinha como objetivo uma ajuda mútua, ou seja, eu te ajudo, você me ajuda, você está quebrado, eu também estou, eu te ajudo, você me ajuda, o outro ajuda também. Então, uma ajuda mútua, ou seja, um ajudando o outro a se restabelecer e sair dessa quebra financeira que eles saíram da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que os países da Europa Oriental eles acabaram quebrando financeiramente com a Guerra Fria. Então ficaram do lado errado, ficaram do lado dos socialistas e por essa razão, pós Guerra Fria, com a quebra financeira aí desse bloco econômico, os países da Europa Oriental também se encontravam arrasados e aos poucos se tornaram capitalistas e aos poucos alguns, não são todos, conseguiram serem inseridos no bloco aí da União Europeia. Então a gente sabe que a União Europeia ela passou por várias reformulações. Deu muito certo esse negócio aí de ajuda mútua. Eu te ajudo, você me ajuda também. Deu muito certo. Então aos poucos outros países, antes eram menos de 10, começaram não, esse trem tá dando certo, quero participar também, esse trem também tá dando certo, também quero participar. E aos poucos a União Europeia foi ganhando corpo, foi ganhando membros, até totalizar 28 de 50 países. Por que 28 de 50? Porque se é tão bom, os outros
fazer a conta aqui. Os outros 22 não fazem parte. Porque se é tão bom, os outros 22 países não fazem parte da União Europeia. Tem critérios para poder entrar na União Europeia. Não é qualquer país que consegue entrar na União Europeia. Um dos motivos aqui que pode bloquear a entrada de um país para a União Europeia é se o país está quebrado financeiramente. Então a gente já estudou também sobre isso, que os PIGs, lembra dos PIGs? Portugal, Itália, Irlanda, a Grécia e a Espanha passaram por crises econômicas no século XXI e quase foram expulsos da União Europeia por conta disso. Porque se o objetivo não é uma ajuda mútua, eu te ajudo, você me ajuda, é simples. Se você não tem nada para me ajudar, para que você vai continuar no bloco econômico? É a mesma coisa se a gente pega e tenta fazer uma vaquinha. Aí a gente pega e cada um faz um rateio, cada um dá um pouco de dinheiro, só que se alguém não colabora, lógico que vai ficar faltando depois para comprar algo que é o objetivo. Então, se o país ele não está bem financeiramente, ele pode ser expulso da União Europeia. Simples e objetivo assim. Outra forma também que pode bloquear o país de entrar na União Europeia, que acontece com alguns países da Europa Oriental, é no caso se não há uma democracia ou se há uma repressão a alguma nação. Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí que alguns países não conseguiram estar sendo inseridos na União Europeia por conta de estar oprimindo os curdos, por exemplo. A gente já estudou sobre isso também. Então, por conta da Turquia, exemplo, de estar oprimindo ali os turcos, não conseguiram estar sendo inseridos na União Europeia. Atualmente, a União Europeia vive um impasse em virtude do Brexit. Não vive impasse nenhum, tá desatualizado aqui esse slide, mas enfim, eu atualizo para vocês agora, tempo real. 2020 aconteceu até que enfim o Brexit, né? Quase aí 3 anos aí nessa bola de neve. Houve até que enfim houve o fim, bater o martelo, chegar à conclusão. Sim, o Reino Unido saiu da União Europeia. Se vai ser bom para o Reino Unido, só o tempo irá dizer. Se será bom para a União Europeia, só o tempo irá dizer. Quem é que tinha razão aí? Daqui uns 5 anos eu acho que a gente vai chegar nessa conclusão. Se o Brexit foi uma boa sacada ou não. Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ou seja, o NAFTA. NAFTA foi criado em 1994 para os Estados Unidos, Canadá e México. Um dos principais acordos do NAFTA é a livre circulação de pessoas. Voltando um pouquinho aqui sobre a União Europeia, a gente sabe que a União Europeia tem é um conjunto onde que há o maior número de acordos. Circulação ali de mercadorias à vontade, circulação de pessoas, as pessoas têm cidadania europeia, conseguem transitar de um país para o outro que fazem parte da União Europeia. Tem uma moeda só, a União Monetária, que é o euro, com exceção lá o Reino Unido, que utilizava desde sempre a libra esterlina, ou seja, estava junto, mas não estava perto, né? Tipo, estava junto da União Europeia, mas tinha lá as suas características que eram diferentonas aí do restante do bloco. Voltando. Então aqui o NAFTA. O NAFTA ele tem menos acordos, não tem uma moeda só, não tem livre circulação de pessoas. Tem livre circulação aqui de produtos. Até o México. O México consegue circular os produtos livremente, consegue produzir e vender livremente para os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos ele deixa o México fazer isso? Os Estados Unidos é ligeiro. Porque se os Estados Unidos ele não deixa o México fazer isso, o que vai acontecer? O México vai parar de comprar os produtos dos Estados Unidos também, vai parar de abrir o seu território para as empresas maquiladoras, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, há essa livre circulação aí de mercadorias no acordo do NAFTA. Pessoas não. Por que as pessoas não podem transitar de uma área para outra, de um país para o outro? Podem dos Estados Unidos para o Canadá. Se você observar aqui, tipo, essa faixa aqui dessa fronteira, esse tio aqui, ó, esse cidadão, ele consegue aqui, ó, passar de boa de um país para o outro. Por quê? O Canadá é desenvolvido, os Estados Unidos também. Então consegue circular de boa de um país para o outro, tranquilamente, à vontade. Porque geralmente o país desenvolvido ele só vai agregar no outro país, só vai vir para somar. Só que o México, subdesenvolvido, faz parte da América Latina, também ali, ó, pobre, arrasado, tá? Não tem uma economia de qualidade, as pessoas não têm graduação.
semelhante ao Canadá, semelhante aos Estados Unidos. Então essa pessoa que sai do México, ela não sai ali para poder somar, não sai com dinheiro suficiente, não sai com uma graduação suficiente. Isso eu estou generalizando, tá? Não é todo mundo que é assim no México, não. Tá? Estou generalizando, só para você entender. Então essas pessoas não vêm para poder somar. Se não vêm para poder somar, o que acontece? Cria esse gigantesco muro aqui para poder impedir as pessoas de passarem do México para os Estados Unidos. Então não tem livre circulação de pessoas. Só há livre circulação de pessoas com nível superior, completo, com um grau de intelectualidade ali superior aos demais, ou se tem ali um dinheiro suficiente para poder agregar, somar ao país estadunidense. De outra forma, não entra de jeito nenhum. Essas pessoas nem precisam do muro, né? Chega de avião. Pessoas com esse poder aquisitivo elevado. Instalação de empresas maquiladoras. É semelhante à transnacional. Só que vai ser um pouquinho mais opressora. Vai pagar menos ainda para o trabalhador. Vai exigir dele uma carga horária mais elevada. Qual que é a grande sacada aqui também do NAFTA? Pelo menos era. Aí você vai saber o porquê. O México, assim como a Venezuela, não tem tanta tecnologia o suficiente para poder fazer a extração ali do seu petróleo e transformar depois isso daí em gasolina. Qual que é a grande sacada dos Estados Unidos de interesse no México? Eu compro seu petróleo a um preço baixo e depois você vai comprar a gasolina que eu produzo. É simples assim. Pacto colonial. Voltamos ao século XVI, onde que tinha lá plantation, pacto colonial, essa exclusividade ali de comércio apenas com a metrópole. É isso que acontece aí. Acontecia. A gente está em período de transição, só o tempo que vai nos dizer. Já vou explicar por quê. Então o México ele vendia ali o seu petróleo a um preço barato para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vendia depois a sua gasolina a um preço bem mais elevado. Tá, e agora? O que tem mudado então? Já que tudo isso daqui tá uma imparcialidade do presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, tem mudado os acordos do NAFTA. O Donald Trump ele tem ali estabelecido um novo acordo, um novo bloco econômico. Ele é denominado como UMSK, United States, México e Canadá. Esse novo acordo, esse novo bloco econômico, ele tem algumas restrições. Qual que é a restrição? Essa livre circulação aqui de mercadorias. Para os Estados Unidos, isso daqui não está sendo vantajoso mais. Porque os Estados Unidos hoje se encontra numa balança comercial desfavorável. O que é balança comercial desfavorável? É quando você importa mais produtos do que você faz suas exportações. Então os Estados Unidos está comprando muito. Os Estados Unidos hoje, no mundo globalizado, é o país que mais consome, mais compra no mundo todinho. As pessoas têm comprado mais produtos da China e do México do que do próprio país estadunidense. Por que tem feito isso? Porque é mais barato, gente. É muito mais barato. Então você tem comprado ali produtos a preço de banana por conta da alta valorização do dólar. Aí um produto que valia R$1, $1, ele consegue ali, para você entender, comprar 20 centavos. É muito barato, é muito vantajoso, certo? Então as pessoas dos Estados Unidos têm comprado produto a rodo do México e depois da China, que eu vou falar um pouquinho. E isso está desfavorecendo ali a economia local, porque não está entrando dinheiro, só está saindo, não está entrando dinheiro, só está saindo. Então o que Donald Trump tem feito? Acabado com essa livre circulação de mercadorias, não está sendo vantajoso. Tem feito o quê? Tarifas alfandegárias. Você quer comprar? Compra, mas você vai pagar uma tarifa alfandegária. Tá? Para poder trazer o produto do México para os Estados Unidos, você vai ter que pagar uma tarifa para isso, que se chama tarifa alfandegária. Tem feito isso muito com a China. A China é o principal causador dessa quebra na balança comercial aí dos Estados Unidos. Se você não assiste jornal, você deveria assistir de vez em quando. É bom, né? Sai um pouquinho da Netflix, assiste um pouquinho de jornal. Atualmente, os Estados Unidos têm causado ali uma guerra ferrada com a China. Por quê? Por conta desses produtos extremamente baratos da China. A China é o principal causador ali dessa balança comercial desfavorável nos Estados Unidos. O que os Estados Unidos têm feito? Medidas protecionistas. O que é a medida protecionista? Você protege o seu país dos outros
Como que você protege? Através dessa tarifa alfandegária. É por essa razão que não sei se você já percebeu, se você compra produto Xing Ling, você já percebeu isso, que os produtos da China hoje estão muito mais caros. E você vê isso daí tipo no frete, certo? Mas no caso, não é o frete, é a tarifa alfandegária. Aí eles jogam como frete, o preço lá nas alturas dos produtos chineses. Antes você comprava um produto chinês a 10 conto, 10 reais. Hoje o mesmo produto está valendo 17, está valendo 15, então está valendo muito mais. Por que está valendo muito mais? Por conta das medidas protecionistas de Donald Trump. Então tudo aquilo que os Estados Unidos faz é uma cadeia no processo de globalização, afeta o mundo todo. Estados Unidos sendo a maior potência econômica do mundo, aquilo que é feito nos Estados Unidos atinge o mundo todo. Se os Estados Unidos ele entra em falência, o mundo todo vai entrar em falência junto com ele. Se os Estados Unidos ele cresce, alguns países crescem junto, não são todos. Isso é uma pena. A globalização já não faz parte aí nessa pegada aí de saldo positivo, né? Infelizmente. Por enquanto é só, gente, na aula de hoje, beleza? Daí depois, na próxima aula, que é ainda hoje, na quinta-feira, eu gravo a aula 2 para vocês. Um abraço e até mais.